Virtual Boy, bora lá. Sempre que uma tecnologia de um console é lançada, costuma-se dizer que uma nova geração de console foi lançada. Se você já tem um PlayStation 5, você tem um console de nona geração. O Virtual Boy fez parte da quinta geração de consoles. A quinta geração de consoles foi lançada entre o início e a metade dos anos 90. Os consoles que fizeram parte dessa geração foram o Sega Saturn, 3DO, PlayStation 1, Nintendo 64, Atari Jaguar e o Virtual Boy. Embalado pelo enorme sucesso do Game Boy da Nintendo, um designer e fabricante de videogames chamado Gunpei Yokoi vislumbrou a possibilidade da criação de um console que revolucionaria a tecnologia dos consoles produzidos até então. Esse console teria 32 bits e seria o primeiro console portátil da história a apresentar um processador com essa capacidade. O Virtual Boy utilizaria uma tecnologia 3D, que era uma novidade para a época, e também prometia uma imersão do jogador numa jogabilidade jamais vista. Tudo começou quando uma empresa sediada em Massachusetts criou uma tecnologia que foi chamada de Scanned Linear Array, que traduzindo para o português brazuquinha, quer dizer matriz linear digitalizada, que era definida como sendo uma tecnologia de exibição ocular de LED vermelha. A Reflection Technology apresentou essa tecnologia para a Mattel, que era uma produtora de brinquedos e também havia sido a produtora do Intellivision. Apresentou para a Hasbro, que fazia brinquedos, mas elas recusaram, não se interessaram pela tecnologia. Foi apresentado para a Sega, que recusou, pois achava que a tela monocromática de cor vermelha podia causar enjoos. Já a Nintendo, quando recebeu essa proposta, viu essa tecnologia como difícil de ser emulada pela concorrência e também como uma possibilidade de melhorar a imagem da empresa, como sendo uma empresa criativa e inovadora. Não há como negar que realmente a Nintendo demonstrou ser uma empresa criativa e inovadora. Porém, esses atributos iriam cobrar um preço muito alto, pois o Virtual Boy não vingaria como se esperava. Com a aceitação do projeto por parte da Nintendo, foi então construída uma fábrica na China exclusivamente para produzir esse console. O Virtual Boy recebeu então o nome de VR32 durante sua fase de projeto. VR de Virtual Reality e 32 por ser um console de 32 bits. A ideia da Nintendo era fazer um óculos com rastreamento de cabeça, mas em 1995 entrou no Japão uma lei de responsabilidade do produto. Isso fazia com que a Nintendo tivesse maiores responsabilidades em relação à qualidade e em relação ao que o produto poderia causar ao consumidor. Então eles optaram por fazer um óculos estacionário que seria mais de acordo com a nova lei que tinha entrado em vigor no Japão. Logo no início, quando a Nintendo embarcou na ideia do projeto do Virtual Boy, foi cogitada a possibilidade de se fazer telas de LCD colorido. Porém, rapidamente foram descartadas devido a algumas dificuldades que elas poderiam causar ao projeto. Para conseguir telas coloridas, a Nintendo teria que usar uma combinação de LED vermelho, verde e azul. Durante os testes, essa combinação causava imagens irregulares e inviabilizava o projeto. Outro problema que a Nintendo enfrentaria se utilizasse LCD colorido seria em relação aos custos. Com LCD colorido, o custo da implantação desse tipo de tecnologia seria de $500 por aparelho, valor surreal até para os dias de hoje. Uma vez descartada a possibilidade de utilização do LCD colorido, a Nintendo começou a trabalhar com o LCD de cor vermelha. O projeto teria a cor vermelha e a cor preta, pois a cor preta proporcionava uma melhor profundidade da imagem e uma melhor imersão do jogador em relação à possibilidade de uma jogatina 3D. A Nintendo trabalhou em cima de uma tecnologia que consistia em duas telas vermelhas monocromáticas de 2 bits, de resolução de 384 por 224 pixels e uma taxa de quadros de aproximadamente 50,27 Hz. A sensação de profundidade no jogo era conseguida através de espelhos oscilantes que eles vibravam numa frequência muito rápida. À medida que o projeto do Virtual Boy foi avançando, os problemas começaram a aparecer, alguns problemas já eram previsíveis e outros problemas não se previa. Muita gente da equipe do Virtual Boy já começou a ficar relutante em relação à qualidade do videogame, em relação ao sucesso que ele poderia ou não fazer. E entre os problemas que realmente foram problemas sérios que o Virtual Boy enfrentou, um deles foi a possibilidade de dar náuseas e fazer com que as pessoas passassem mal, a ponto de a Nintendo chegar a recomendar que se jogasse por 15 minutos e após isso teria que ser feita uma pausa para descanso. Na coleção de problemas que o Virtual Boy poderia causar, eles iam desde dores de cabeça, enxaqueca, problema de visão e
Inclusive, crianças com menos de 7 anos era informado que não poderiam jogar, pois podia prejudicar o desenvolvimento dos olhos. Para evitar algum desses problemas, alguns jogos já vinham com autopause, parava o jogo depois de um determinado tempo justamente para prevenir alguns desses problemas. Para finalizar, especialistas diziam que os efeitos causados por muito tempo jogando Virtual Boy, caso alguém conseguisse fazer isso, poderiam causar certos problemas. Inclusive, o Virtual Boy teve a fama de ser um console 100% antissocial, pois ele não permitia que se jogasse no modo multiplayer, porque ele não tinha essa capacidade, numa época em que já começava a aparecer consoles que permitia que várias pessoas jogassem ao mesmo tempo. Como se já não bastasse todos esses problemas, o Virtual Boy conseguiu acumular outros problemas. Ele não era um console barato. Na época, o preço dele era de $179,95. Esse valor, para os dias de hoje, se fosse feita uma conversão, equivaleria a $330 em 2021, valor do console nos Estados Unidos. Em 1995, quando o console foi lançado, fala-se que ele ainda precisava ter sido lapidado. Existiam várias falhas que precisavam ser sanadas, mas mesmo assim a Nintendo decidiu por colocá-lo no mercado. Isso porque vários outros fabricantes de console de quinta geração estavam começando a colocar seus consoles para ser vendidos, e isso fez com que a Nintendo sofresse uma pressão, uma vez que o Nintendo 64, que seria o console da Nintendo de quinta geração, ainda não estava pronto para ser lançado. O fato de a Sony ter iniciado o lançamento do PlayStation 1 em dezembro de 1994 também foi um dos fatores que pressionaram a Nintendo a adiantar o lançamento do Virtual Boy. Pouco antes do lançamento do Virtual Boy no Japão, se previa que 3 milhões de unidades do hardware, que seria o console propriamente dito, seriam vendidas, e 14 milhões de unidades de software, que seriam os jogos do console. Já na América do Norte, as projeções de venda eram de 1 milhão de unidades do console, e de software seria 2,5 milhões de unidades aproximadamente. Contrariando todas as previsões, a realidade se mostrou muito diferente para esse console. As vendas do console e também dos games se mostraram bem abaixo do que se previa. Foram vendidas 770 mil unidades do console no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, 3 meses e meio após seu lançamento, apenas 350 mil unidades haviam sido vendidas. Percebendo que as vendas do console tinham grande possibilidade de ser um desastre nos Estados Unidos, a Nintendo resolveu iniciar uma campanha de marketing bem agressiva. Com um investimento de 25 milhões de dólares, a Nintendo fez uma promoção com a rede de locadora de filmes Blockbuster, onde vários consoles seriam alugados por $10 em 3 mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Essa promoção foi divulgada em rede nacional através da NBC e, contrariando as expectativas de melhora nas vendas, a campanha se mostrou um grande fracasso. Por ironia do destino, o que parecia ruim se mostrou pior. A campanha da Blockbuster proporcionou a potenciais compradores do console a oportunidade de jogar o videogame antes de realizar a compra. Dessa forma, puderam perceber que a realidade virtual prometida pela Nintendo não atingia as expectativas e a jogabilidade não era nada do que se esperava, fazendo com que muitos possíveis compradores do console se frustrassem e deixassem de ter interesse por esse videogame. Por volta de 1996, a Blockbuster colocou à venda todos os consoles utilizados nessa promoção. O valor pedido pelos consoles era de $50. Em relação às notícias e reportagens que foram feitas pela imprensa especializada e também pela imprensa geral, os relatos e comentários também não eram nada animadores. Na época, o jornal Los Angeles Times descreveu a jogabilidade do Virtual Boy como ao mesmo tempo familiar, devido à familiarização com o Super Nintendo, e estranha, devido a todos os problemas que foram relatados. Já o jornal Washington Post dizia que tonturas e náuseas, assim como dores de cabeça, eram atribuídas tanto à tela como à ergonomia desconfortável. Assim que o console foi lançado, 4 jogos foram colocados no mercado simultaneamente. Os jogos eram Mario Tennis, Telero Boxer, Red Alarm e Galactic Pinball. Na América do Norte, o jogo Mario Tennis vinha junto com o console. Infelizmente, devido à baixa popularidade do console e fracasso nas vendas, apenas 22 jogos chegaram a ser lançados para esse console. Alguns especialistas em videogame na época alegaram que um erro da Nintendo ao lançar o Virtual Boy foi deixar de colocar entre os jogos desse console alguns dos títulos que fizeram sucesso
no Super Nintendo. Zelda e Metroid nunca chegaram a ser utilizados no Virtual Boy. Eu particularmente acho que com Zelda ou sem Zelda, com Metroid ou sem Metroid, o destino do Virtual Boy já tinha sido traçado lá atrás. Só o fato de a própria Nintendo estabelecer que uma pausa após 15 minutos de jogo deveria ser obrigatoriamente feita, fez com que muitos pais de crianças que poderiam ser consumidoras desse videogame deixassem de ter interesse real nesse produto, com medo de afetar a saúde de seus filhos. No início a Nintendo chegou a prometer um cabo link que permitiria que se linkasse 2 consoles e que 2 jogadores pudessem jogar um jogo multiplayer ao mesmo tempo. Esse cabo nunca chegou a ser lançado, mas existe nos consoles uma porta que tinha essa finalidade, de linkar os consoles. Da mesma forma como aconteceu com outros consoles que tiveram sua produção encerrada, muitos amantes continuaram a fazer jogos para eles. No caso do Virtual Boy, o jogo Bound High e Nico Shen Battle foram criados pela Planet Virtual Boy, que é um grupo de amantes desse console. Outro admirador desse console, um amador de nome Furtek, em 2018 lançou uma placa que substitui o circuito de exibição, permitindo que o Virtual Boy seja produzido em tela de TV ou em VGA. Apesar do enorme fracasso desse console e da sua curta passagem no mundo dos videogames, a Nintendo não deixou de fazer referência ao Virtual Boy em alguns de seus jogos. No jogo da própria Nintendo, de nome Two Modal Life ou Two Modal Life, não sei como se fala, é possível encontrar personagem utilizando o console do Virtual Boy durante um trailer do próprio game. Também no jogo Luigi's Mansion 3, o próprio Luigi utiliza um Virtual Boy para acessar mapas. Fala-se que o Sr. Yokoi, que foi o idealizador do Virtual Boy, se retirou da Nintendo devido ao fracasso desse console. Há quem diga também que a saída do Sr. Yokoi já era planejada mesmo antes do fracasso do console. Após a saída da Nintendo, Yokoi fundou a própria empresa de nome Koto. Também colaborou com a Bandai para a produção do console portátil WonderSwan. Mesmo com o fracasso do console de realidade virtual da Nintendo, em 2016, Tatsumi Kimishima afirmou que a Nintendo estava investigando a realidade virtual e a possibilidade de incluir no videogame Switch. Para permitir a possibilidade de uma realidade virtual utilizando o Switch, a Nintendo criou a linha Labo. A linha Labo utiliza peças de papelão que são montadas pelos jogadores de modo a fazer com que a tela do próprio Switch seja montada sobre a cabeça do jogador, fazendo com que ele tenha a experiência de uma realidade virtual. Na sua curta vida no mundo dos consoles, o Virtual Boy chegou a ser fabricado um pouco mais de um ano após o seu lançamento. Ele foi lançado no Japão em 21 de julho de 1995, nos Estados Unidos em 14 de agosto de 95. Foi descontinuado no Japão em 22 de dezembro de 1995 e nos Estados Unidos em 2 de março de 1996.